Bora falar de um tema importante que não é muito legal, mas é importante. Em quem votar nessas eleições presidenciais? É óbvio que nós temos outras eleições também. Temos as eleições para governador, temos as eleições para deputado federal, deputado estadual. Mas o principal objetivo agora, para o nosso país, para o andamento do nosso país, são as eleições presidenciais, né? Nós vivemos aí 2 anos principais aí de uma pandemia extremamente agressiva, afetou não o país, mas o mundo. E agora nós estaremos passando por talvez o momento mais crucial para todos nós. Por que isso? Porque nós estamos nos deparando com uma situação extremamente complicada, onde o presidente atual ele fez uma gestão aceitável, fez uma gestão razoável dentro do ponto de vista do que vinha acontecendo com relação a esquemas de corrupções, entre outras coisas, tal. Em contrapartida, nós temos aí um cenário onde se propagou muito a questão de divisão do país, algumas coisas extremamente agressivas. Tem um provérbio antigo que diz que não é o que se fala, mas é como se fala. E nesse vídeo eu quero que você entenda quais são as duas principais vertentes aí, ainda que eu não seja muito favorável a esse negócio de apenas colocar 2 candidatos, porque nós temos aí pelo menos 12 candidatos à presidência da República. É óbvio que apenas 2 estarão indo para o segundo turno. Ah, mas e se não tiver segundo turno? Claro que vai ter. As pesquisas mais recentes estão apontando aí Lula com um pouco mais de 40% das intenções de votos. O Jair Messias Bolsonaro, presidente atual, com um pouco mais de 34% das intenções de votos. Logo atrás vem o Ciro Gomes com uma discrepância assustadora aí, pouco mais, depende, mas está em uma média de 10% da intenção de votos. Os outros, infelizmente, nem conta, né? E aí eu quero mostrar para você aqui qual que é a minha opinião sincera com relação a isso. Nós estamos bem, muito bem. Por quê? Porque qualquer um dos candidatos que forem eleitos vão fazer um mandato maravilhoso. E eu vou provar isso. Esse vídeo vai ficar registrado e gravado para você me cobrar no futuro. Deixe seus comentários aí. Se você não é inscrito, se inscreva, dá um like, compartilha, porque eu vou mexer com a tua cabeça agora. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um mandato perfeito, maravilhoso, visto que ele fez isso no seu primeiro mandato. Visto que ele fez isso, a economia na época do Lula era maravilhosa, era perfeita. Eu estava fazendo faculdade na época e quando ele foi eleito, ele alavancou muito a questão da economia. Por quê? Porque já vinha de uma gestão muito boa do Fernando Henrique Cardoso. Para quem não sabe, para a galera mais nova aí, tudo começou na transição de governo do Collor para o Fernando Henrique. Claro que teve ali um meio campo que foi Itamar Franco. E ali foi onde tudo começou. A agropecuária cresceu muito, a agricultura cresceu muito, porque quando teve a fusão do Cruzados, ou era Cruzeiros pelo Real, né? O dólar foi lá embaixo. E aí o que aconteceu com essa galera? Comprou muito equipamento nos Estados Unidos, muita coisa aí que era preço de dólar, muita gente investiu no dólar porque sabia que o dólar não ia ficar lá embaixo por muito tempo. Então muita gente ficou rica, né? Muita gente ficou rica. E tudo isso daí aconteceu nessa transição de governo. Quando o Lula chegou com uma pegada de que o bordão dele na época era assim: é hora de mudar. Ele perdia tudo quanto era eleição anterior. Tudo quanto era eleição ele perdia. Quando ele chegou com esse bordão, é hora de mudar, ele conquistou as pessoas. E ele fez um primeiro mandato perfeito, maravilhoso, né? O segundo mandato dele, que já era uma ponte para Dilma, foi de maravilhoso para bom, porque não dava para ficar de maravilhoso para ruim. Nada na vida é assim. Nada é de uma vez, tudo é aos poucos. Então, por isso que ele virou esse herói
brasileiro e tal. Sei o quê? Não estou criticando ele, a ideia aqui não é falar bem de um, nem mal do outro, nem nada disso. É só para você entender um pouco do negócio, principalmente para essa geração mais nova que só sabe odiar um, amar o outro, sem saber porquê, sem conhecer a história. Então ele fez um mandato muito bom no seu segundo mandato. Aí ele, putz, mano, o cara teve uma sacada maravilhosa. No Brasil até então nunca teve uma eleição de uma mulher. E ele precisava continuar o mandato dele. Então ele pegou uma das suas ministras. Independente de quem fosse, porque ninguém estava votando, né? Ninguém conhecia a Dilma. Estava votando em duas coisas. Uma, a continuação do Lula. E a segunda, uma mulher no governo. E o bordão dele foi, primeiro foi, é hora de mudar. E o segundo foi, que foi a cereja do bolo, é hora de termos uma governante mulher. Certo? É óbvio, gente, que eu não tenho a menor dúvida que cada vez mais essas coisas vão ser realistas, sabe? Não agora, porque agora a gente está nessa fase aí e tal, mas após essas eleições governamentais, vai vir o bordão. É hora de termos um governante negro, é hora de termos um governante homossexual, é hora de termos um governante não sei o quê, porque o Brasil cada vez mais está dividido. Não estou dizendo que sou nem a favor nem contra de nada, mas eu estou falando de como eles mexem com a cabeça do eleitor, como mexem com a cabeça do ser humano. Tá? Aqui é Jean Williams. Alguém tem dúvida que esse cara saiu do país quando o Bolsonaro se elegeu? Alguém tem dúvida que ele vai voltar? Vai voltar. Por quê? Porque o PT vai se reeleger. O PT vai ser eleito. Eu não tenho a menor dúvida que o Lula vai ser campeão. Ponto. Vai ganhar essas eleições. Eu não tenho a menor dúvida disso. Provavelmente não ganha para o estado de São Paulo, né? Mas ainda o candidato dele, o Haddad, é muito forte aqui em São Paulo. Mas São Paulo ele é meio queimado, ele é forte mais pro interior desses negócios, então vai. Mas aí veio com essa pegada. E aí o que aconteceu? Teve toda aquela derrubada da Dilma, né, no segundo mandato dela, o Temer assumiu. Não sai não, fica até o final, você vai entender. Pode parar com esse negócio de assistir vídeo só até metade. E aí, beleza. Temer malandramente fez uma série de coisas aí e tal, que eu não quero entrar no mérito, até pra não ter meu canal derrubadinho, mas nem se cogitou a possibilidade da continuidade dele, até porque ele também estava sendo acusado de uma série de coisas. O Bolsonaro veio com uma pegada assustadoramente agressiva e que cativou o Brasil. É hora de acabar com a corrupção, é hora de termos um governo honesto. Ele se apegou todo aquele negócio, e ele era um cara que vinha com regime militar, com toda aquela pegada de os valores da família precisam ser restaurados. E aí ele conquistou o povo de igreja, conquistou o pessoal da sociedade, toda essa galera mais antiga, toda essa galera que antigamente era do PSDB, do PMDB, né? Toda essa galera que não era da esquerda. E ele cativou todas essas pessoas, porque desde que o PT entrou, nunca mais entrou um governo, um candidato que fizesse frente ao PT, que fizesse concorrência ao PT. E aí o PT ficou 4, 8, 12, 16 anos aí no governo. 16 anos, pouco mais de 16 anos, quase 17. Né, no governo. E aí, quando o Lula foi preso, que ele não conseguiu entrar contra o Bolsonaro, porque naquela época, se ele tivesse sido candidato contra o Bolsonaro, provavelmente seria uma briga muito forte entre os dois. Seria muito forte. Porque o povo estava dividido ali, aqueles que gostavam do PT e tal, não sei o que lá, ficaram meio divididos com a pegada da corrupção. Então até esse negócio do Lula ser preso foi bom para ele. Porque agora ele virou uma espécie de mártir. Ele virou uma espécie de herói brasileiro injustiçado. Porque o STF derrubou todas as acusações contra ele. Ah, mas ainda tá em trâmite, tal, não sei o que, não interessa, gente, ele não vai ser preso de novo, ponto. Ele tá entrando na fase de que no Brasil existe algumas coisinhas aí que eu não quero ficar mexendo muito, mas quando o cara chega numa certa idade ele não pode ser mais preso, que é o que tá acontecendo com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então preso ele não vai ser mais, esquece isso. Ou alguém tá vendo lá o Maluf na cadeia, por exemplo. Então o Lula não vai ser mais preso, ponto, certo? Ah, o cara tá com 80 anos, tal, não sei o que lá, não vai ser preso, não vai. E quando eleito vai fazer um governo maravilhoso de 4 anos, né? Porque sempre o primeiro governo é um governo maravilhoso, é aquela famosa lua de mel, aquele negócio tal. E o Bolsonaro? Vamos pro Bolsonaro agora. O Bolsonaro fez um governo dentro das possibilidades dele aceitável, visto que ele tinha tudo contra ele. Ele tinha o Senado, que não aprovava nada que ele colocava. Ele tinha a Câmara dos Deputados, que não aprovava nada que ele fazia. Ele pegou a pandemia, que conspirou contra ele. Teve os filhos que fizeram... Cara, a molecada dele não ajudou em nada. Os filhos dele não ajudaram em nada, só atrapalharam.
baita de um potencial que aqueles cabeção tinham para fazer um baita de uma gestão, né? O Carlos Bolsonaro, que é vereador lá do Rio de Janeiro, o Eduardo Bolsonaro, deputado aqui em São Paulo, que seria o pseudo sucessor do pai, não vê. Aí começa a favorecer o filho, né? Colocando ele como representante dos Estados Unidos, não sei o que lá, e aí assim vai. Ficou claramente, ele parecia o profeta, parecia o profeta lá que defendia os filhos lá, né? Obed-Edom, sei lá, esqueci o nome. Mas é que quando eu não tô falando de Bíblia, eu fuxo, gente. Eu gosto de focar no que eu tô falando. Voltando aqui. Ofni e Finéias. Vai ser o pai de Ofni e Finéias que ficava passando pano pros filhos e morreu lá. Eu acho que foi Eli. Acho que foi isso mesmo. E assim vai. E o Bolsonaro fez isso, cara, e se queimou. Onde mais o Bolsonaro se queimou? Ele já trazia um rótulo de homofóbico, já trazia um rótulo de racista, já trazia um rótulo de machista, já trazia todo esse rótulo. É óbvio que tudo isso é babaquice, que nada disso foi provado. Nunca se provou que ele era homofóbico, nunca se provou que ele era machista, nunca se provou que ele era nada desses negócios. Mas ficou essa rotulação pra ele. E o rótulo é fogo, gente. Quando você ganha fama, já era. E ele ganhou essa fama, né? Aí os votos que ele ganhou, primeiro, que ele ganhou apertado contra o Haddad. Ganhou apertado. E era porque o Haddad era um representante do Lula, que era uma espécie de Dilma homem, o Haddad. Agora é o Lula em pessoa. É o Lula em pessoa. Então o Bolsonaro não tem chance de ganhar, porque para ele ganhar essas eleições, ele precisaria conquistar os eleitores do Ciro Gomes e os outros picadinhos aí. Mas a galera ou vai votar em branco ou nulo, mas nele não vai votar. Porque ele faltou sabedoria nele de criar aliados. Não tinha que bater tanto de frente com o STF. Não tinha que bater tanto de frente com esses caras. Hoje em dia, se você não tiver carisma, não adianta. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, o melhor profissional do mundo. Se você não tiver bons colegas de trabalho, que as pessoas gostem de você, ninguém vai te ajudar. E sozinho ninguém faz nada. Não interessa as boas intenções que ele tiver. Os bolsonaristas me perdoem, também votei nele, me perdoem. Mas ele foi muito insano nas suas atitudes, no seu modo de fala e na forma que ele conduziu a questão da pandemia, né? Ele fez uma coisa muito singular. Ele fez uma coisa muito voltada a ele, tanto que ele perdeu a jurisdição da gestão da pandemia logo no começo. Por quê? Porque é extremista. Pessoal, eu aprendi a duras penas. Vocês me perdoem o jeito que eu tô aqui, porque eu tô sem suporte do celular. Tá no painel aqui. Eu aprendi as duras penas. Vamos ver se eu vou pegar aqui. Aê! Meu parceirinho Anselmo vai me dar umas dicas aí de vídeo. Eu aprendi duras penas que se você não tiver aliados na sua vida, você não faz nada. Se você não tiver uns vingadores pra te ajudar, se você não tiver a Liga da Justiça pra te ajudar, acabou esse negócio de carreira solo. Não vira. Então o Bolsonaro falhou nisso. Ah, mas se não tiver corrupção nas eleições, se não tiver fraude nas eleições, o Bolsonaro ganha. Não. As pesquisas não mostram nada. Tudo bem, a pesquisa ela pode dar uma margem para erro, mas não é tão grande ao ponto de tirar essa quantidade, essa diferença que está entre um e o outro. Tá? Ah, mas se o Bolsonaro ganhar, ele vai fazer uma gestão maravilhosa. Por quê? Porque se ele ganhar, o que é que vai acontecer? Se o Bolsonaro ganhar, ele não vai ter mais a pandemia contra ele. No final das eleições dele, ele já melhorou muito a questão de impostos e tributos governamentais para facilitar a redução dos preços de gás, de etanol, de gasolina, de uma série de coisas. Muito imposto caiu. Ah, outra coisa que teve contra pra caramba o cara foi essa merda dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, que não é guerra, né? Quando só um bate, não é guerra. Então, ele também teve isso contra ele. Eu não tô aqui para contar história triste, mas eu quero dizer para você ficar tranquilo. Esse é o intuito desse vídeo. Você ficar tranquilo que pode ter certeza, qualquer um dos governantes vai fazer uma gestão maravilhosa, porque nós teremos ao nosso favor esse embate que nunca mais teve, há anos que não tinha essa concorrência. A concorrência é uma coisa maravilhosa para o consumidor. No nosso caso agora, eleitor. Porque ninguém vai querer se prejudicar. Se o PT não ganhar agora, ele sabe que nunca mais ganha. Se o Bolsonaro não for reeleito agora, nunca mais o PT, ele perde essa maestria, nunca mais o PT perde. Você quer saber de uma coisa que você não vai gostar muito, mas lá vai? O PT, depois de ganhar essa eleição, e vai ganhar, o que vai acontecer? Fatalmente a Dilma volta.
Porque vão falar que também foi golpe contra ela. Ainda que foi meio estranho esse impeachment dela, não gostava dela, mas foi cômico o negócio, as acusações contra ela. Tanto que ela não perdeu os direitos políticos dela. Não perdeu, continuou recebendo, caramba, 4. Chegou um dado momento que nós pagamos 3 presidentes, só pra você ter uma ideia, tá? Aí eu te digo uma coisa, você que não gosta de falar de política, você não gosta de falar de política e o teu país tá indo pro buraco, tá indo pro saco justamente por causa da tua ignorância. Quer falar de Big Brother, quer falar de não sei o que, quer falar de não sei o que, não quer falar de política. É importante você se envolver nisso, abrir o teu olho. Por quê? De nada vale também você eleger o teu candidato e não eleger uma boa Câmara de Deputados e Senadores. Porque quem manda no Brasil hoje em dia, né? Tem a questão lá dos 3 poderes, legislativo, judiciário. Não. Quem manda no Brasil são os senadores e deputados. Não é o presidente. Não é. Longe disso. Ah, e o STF? Ah, o STF ele tem muito poder. Mas o poder do STF também pode ser derrubado pelo executivo. Em muitas situações. Tá? Então quem manda são os deputados. É por isso que, infelizmente, eu vou dar por encerrado aqui, senão eu vou abrir minha boca e vou falar mais do que deveria. Sempre que vai ter votação de alguma coisa, demora horas para começar essa votação e fica na tua criatividade para entender por quê. Assim como foi no impeachment do Collor, assim como foi no impeachment da Dilma, ficaram horas para votar. Por que será? Fica a dica. Vote com consciência. Para com esse negócio de ir pela multidão. Analise os candidatos. Eu sei que é um saco você assistir programa eleitoral, mas vai nos portais dos candidatos. Nós vamos ser bem representados nesses 4 próximos anos, mas eu não estou preocupado com esses próximos anos. Eu estou preocupado com do 5º para frente, do 50º para frente, porque lá é onde o bicho vai pegar. Porque toda média que o próximo governante fizer vai impactar no próximo governo. Se for o PT, menos ruim, entre aspas, porque ele vai ter mais 4 anos para gerir o país. Você entende? Agora, se for, por exemplo, o governo do Bolsonaro, também me deixa um pouco menos preocupado, porque ele também vai querer deixar uma ponte para o seu próximo candidato, que ninguém nem sabe quem é, porque o cara não sabe nem quem vai ser o vice dele, não sabe, ele é muito em cima do muro, toda hora troca de ministro, toda hora. Então, gente, fica a dica, eu quero tranquilizar a tua vida, tranquilizar o teu coração, porque esses próximos anos vai ser anos maravilhosos para o nosso país, tá? Quer saber em quem eu vou votar? Ah, agora não sei se eu digo ou não, mas eu não sou de ficar em cima do muro não, tá, gente? Não sou de ficar em cima do muro. Então eu vou dizer pra você em quem eu vou votar. Eu vou votar no Ciro Gomes. Vou votar no Ciro Gomes. Tá? Não concordo com muita coisa que o Bolsonaro fez. Não concordo com muita coisa que o Lula fez. E não concordo com a postura que o Ciro tá tomando. Porque ele tá sendo teimoso e cabeção. Ele fica batendo de frente com os... Deixa os dois se pegar e fica com a beirada. Entendeu? Ele não tem que ficar entrando nesse embate. Porque as propostas do Ciro são maravilhosas. Ele fez um governo maravilhoso lá no Ceará e pode fazer um governo maravilhoso no Brasil também. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus.